Arrascaeta passa por cirurgia na clavícula e terá alta amanhã. Flamengo atualiza situações de Bruno Henrique e Emerson Royal. STJD mantém pena de Carrascal e Flamengo atuará contra o Vasco sem meias. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Olha, a gente já começa com uma excelente notícia envolvendo o uruguaio Georgian de Arrascaeta, que passou hoje pela manhã por uma cirurgia para corrigir a fratura na clavícula direita, lesão sofrida ontem no empate em 1-1 contra os Estudiantes pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A operação, que fixou o osso quebrado com placa e parafusos, teve duração de 1 hora e foi realizada na manhã desta quinta-feira em um hospital em Copacabana, na zona sul do Rio. Ela foi considerada um sucesso pelo Departamento Médico do Flamengo. Em boletim médico enviado à imprensa, o clube informou, através do Fernando Sasaki, que é o chefe aí do Departamento Médico, que o uruguaio permanecerá internado hoje em observação e tem previsão de alta na manhã desta sexta-feira. Palavras do Fernando Sasaki. O procedimento foi um sucesso, não tivemos nenhuma intercorrência. A previsão de alta para esse atleta é para amanhã. Desde já, agradecemos a todos, a torcida, o apoio e o carinho. E a previsão que a gente ficou sabendo aqui é de 1 mês, né? 1 mês para o Arrascaeta voltar. Trata-se de um prognóstico otimista. E isso aí é muito complexo, né? Vai de atleta, cada caso é um caso. E a gente vai torcer para que realmente o Arrasca possa voltar aí dentro de 1 mês, né? Tudo vai depender de como ele vai evoluir nessa reabilitação. Há o risco do jogador da seleção do Uruguai perder a chance de disputar a Copa do Mundo entre junho e julho nos Estados Unidos, mas a chance é remota. Inclusive, o Departamento Médico do Uruguai já foi sinalizado pelo Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, né? Já estão conversando, falando a mesma língua. O Georgian de Arrascaeta está bem, publicou uma foto hoje nas redes sociais, onde aparece abraçado com a sua esposa, Camila Bastiani, né? Camila Bastiani, e também o seu filho, e o Arrascaeta agradeceu o apoio recebido e colocou assim na legenda: coisas que fazem a diferença. Muito obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Quem aprende a se levantar nunca teme a queda. Parabéns aí, Arrasca. Força, muita força nesse momento, e que você tenha aí uma boa recuperação, né? E que possa voltar logo a atuar com a camisa do Mengão. A nação rubro-negra te espera, né? Não deixa de ser uma excelente notícia. Muita gente está falando em 2 meses, 3 meses. Bom, nós estamos falando em 30 dias, dependendo da evolução do atleta aí. Tá aí uma excelente notícia. A operação foi um sucesso. O médico do Flamengo, inclusive, gravou um vídeo. Tá aí nas nossas redes, Raflamelo 81. Você pode conferir. Aliás, o que você pode conferir é o link que está aqui embaixo. E hoje, cada número que você compra, você ganha 50% de cashback. Tudo isso para concorrer a 2 milhões de reais no Pix do Milhão. O link está aqui no comentário fixado e também na descrição. Sorteio dia 8 de maio. É o Pix do Milhão em homenagem ao Dia das Mães. A bruxa está solta. Não foi só o Arrascaeta ontem à noite no empate contra os Estudiantes. O Flamengo atualizou os casos de Bruno Henrique e Emerson Royal. Começando pelo atacante, que sofreu um trauma no pé direito após pancada na segunda etapa, né? E ele está com dores na região. O atleta será reavaliado pelo Departamento Médico na reapresentação do elenco, marcado para amanhã, sexta-feira, dia 1º de maio, feriado nacional, Dia do Trabalhador. Hoje o Flamengo teve folga, né? Os jogadores estão descansando, né? Depois daquilo que nós vimos ontem, não parecia um jogo de futebol, parecia mais uma batalha, né? Mais uma luta, um outro tipo de esporte.
tudo menos futebol, né? Boto, inclusive, falou, jogadores cheios de hematomas no vestiário, foi realmente incrível. E o milagre de ontem foi o Estudiantes terminar o jogo com 11 em campo. Esse foi o verdadeiro milagre, graças ao árbitro chileno Piero Mazza, que fez um monte de lambança na partida. O Flamengo atualizou também a situação de Emerson Royal. O Emerson Royal apanhou por cima, apanhou por baixo, apanhou por trás, pelo meio. Foi um negócio de maluco, né? Nariz sangrando, tomou uma tesoura do jogador do Estudiantes, que só tomou amarelinho, não foi expulso. Olha, o Flamengo atualizou também a situação do lateral direito e disse que o Emerson Royal sofreu um trauma na região nasal durante o jogo, evoluindo para diagnóstico de fratura nasal, ou seja, fraturou aqui, né, essa parte. O atleta foi avaliado pelo departamento médico, encontra-se clinicamente estável e, como parte da conduta, o clube providenciará uma máscara de proteção específica com o objetivo de possibilitar sua participação nas próximas partidas. O jogador seguirá sendo monitorado pelo departamento médico do clube. Bom, menos mal que ele vai continuar jogando, né? O Arrascaeta não vai poder jogar, vai precisar ficar esse período aí em recuperação. O Emerson Royal, ele vai utilizar uma máscara que será preparada pelo departamento médico do clube. É uma máscara parecida com a máscara utilizada pelo Varela, né? Naquela ocasião que ele também teve um problema no nariz. E, curiosamente, o Varela começou a jogar muito depois que usou aquela proteção. E que isso aconteça com o Royal. É só um exemplo que a gente está dando aqui, a gente não está brincando, não está fazendo nada disso, mas ontem o Royal fez uma grande partida, tá, gente? Inclusive eu falei no meu pós-jogo. Raça, não faltou disposição, foi muito bem na parte defensiva, o Emerson Royal, que ainda conseguiu também ajudar a parte de transição ali ofensiva do Flamengo. Então, Royal não preocupa, porém vai utilizar uma máscara por conta aí dessa fratura nasal. E tomou um soco do jogador lá do Estudiantes. Bom, falamos aqui do Emerson Royal, falamos da situação do Bruno Henrique, falamos também da situação do Arrascaeta e agora vamos falar da situação de Jorge Carrascal. Por quê? O Flamengo tentou uma última cartada para diminuir a pena do colombiano para poder ter o jogador contra o Vasco domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo recorreu da suspensão de 2 jogos, recebida pela expulsão diante do Fluminense no último dia 12 de abril. Somada à punição que Carrascal havia recebido contra o Corinthians, subiu para 4 partidas. E aí, em novo julgamento, na manhã desta quinta-feira, no pleno do STJD, a pena foi mantida. Eles bateram o martelo. Pena do Carrascal segue mantida. Não tem recurso. E aí, com isso, resta aí um último jogo para o meia colombiano cumprir de suspensão e esse jogo será domingo contra o Vasco. Com isso, o Flamengo fica completamente sem meias para enfrentar o Vasco da Gama nesse clássico, uma vez que Paquetá ainda se recupera de um edema na coxa esquerda. Não se sabe se Paquetá voltará contra o Vasco ou será preparado para o jogo contra o Independiente Medellín na Colômbia, 4º jogo da fase de grupos da Libertadores da América. E o Paquetá ele não é um meia ali, né? Como o Arrascaeta, como o Carrascal faz também ali aquela função. Ele vem atuando muito bem como segundo homem, né? Um jogador mais recuado ali, né? Um pouquinho mais de liberdade em relação ao primeiro volante, que quem tem feito essa posição é o Everton Araújo. Então é Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta. Arrascaeta não vai poder jogar. O Carrascal, que fez a função do Arrasca ontem e não conseguiu exercer essa função muito bem, também não estará disponível. Então o Leonardo Jardim vai quebrar a cabeça para escalar esse meio-campo contra o Vasco no próximo domingo. As opções que o técnico Leonardo Jardim terá para o clássico são Saul, De La Cruz, Luiz Araújo e Gonzalo Plata para a função de Arrascaeta. Quem você escalaria desses 4? Deixa aqui nos comentários. Sem ter Arrascaeta e Carrascal, quem seria o seu meia armador, aquele meia central ali? Saul,
De La Cruz, Luiz Araújo ou Gonzalo Plata. Lembrando que Saul e De La Cruz são meias de origem, mas no Flamengo jogam como segundo volante. Luiz Araújo e Plata, eles atuam até centralizado, mas eles vêm exercendo ali a função de ponta, né? Tanto o Luiz Araújo, que ontem começou na ponta direita, né, na escalação principal do Flamengo, e o Plata também, ele cai muito pelos lados. É claro que ele joga também por dentro, mas a característica principal dessa dupla, tanto do Luiz Araújo quanto do Plata, é atacar os espaços ali nas pontas. E a gente tem aí, né, a questão do Lucas Paquetá. Existe uma dúvida se ele volta contra o Vasco, se eles vão acelerar o retorno do Lucas Paquetá ou se o Paquetá só voltará aí contra o Independente Medellín. Com todas essas alternativas, qual seria o seu meia ideal para encarar o Vasco? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, hoje, gente, tem jogo do grupo do Flamengo, né? Inclusive, vou até aqui passar para vocês o horário certinho, né, para você se programar. É daqui a pouco, né? Em menos de uma hora. Tem aí o horário diferente. O Independente Medellín, né, que é o terceiro colocado do grupo do Flamengo com 1 ponto, vai receber o Cusco, que é o último colocado com 0 pontos. É o terceiro jogo das duas equipes, né? O Medellín, que empatou o primeiro jogo na Colômbia contra os Estudiantes, 1 pontinho, veio aqui no Rio de Janeiro, perdeu para o Flamengo no Maracanã. O Cusco, que perdeu para a gente em casa na estreia da Libertadores e perdeu para os Estudiantes na Argentina. É bom a gente ficar ligado nesse jogo, porque o que acontece aqui que seria bom para o Flamengo? Um empate. Esse seria o melhor resultado, porque o Cusco iria a 1 ponto em 3 jogos e o Medellín iria a 2 pontos em 3 jogos. Tá? Esse seria aí o melhor dos cenários. É claro que tá mais tranquilo o caminho do Flamengo, porque o Flamengo ainda tem 2 jogos no Maracanã e o próximo jogo é fora de casa contra o Medellín. Então, se o Medellín empata ou tem aí uma segunda opção, um segundo cenário, que pode ser até mais interessante, uma vitória do Cusco lá na Colômbia, se joga na Colômbia, o Cusco vai a 3 pontos, o Medellín continua com 1. E o Cusco vai ser aí o fiel da balança, né? Vai ser o time aí que, na minha opinião, vai ficar na última colocação. Também seria um resultado interessante, porque aí sobrariam Flamengo e Estudiantes nessa classificação do Grupo A. Deixa aí nos comentários se você vai acompanhar esse jogo tarde da noite, né? 11 horas, 23 horas, tem Medellín e Cusco na Colômbia, jogo do Grupo do Mengão. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!